Olá, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, seja lá o turno que você está assistindo essa aula. A gente hoje vai dar início ao nosso estudo do processo penal, tá? Já gravei um vídeo anterior explicando como vai acontecer a disciplina, explicando o funcionamento das aulas, avaliações, etc., me apresentando também mais individualmente para vocês, e agora a gente inicia mesmo o estudo do processo penal, tá? Gente, é sempre bastante importante, requer um cuidado que eu pretendo tomar aqui nesse momento, de apresentar a disciplina de processo penal. Por quê? Porque normalmente quando vocês começam a ter processo penal, vocês já iniciaram o estudo do processo civil. E não é raro, é bastante comum, porque eu vejo isso ao longo de todos esses anos em que leciono processo penal, vocês tentando tecer algumas comparações entre as disciplinas, processo civil e processo penal. Tá? E aí é muito comum que vocês acabem conceituando o processo penal. O processo penal, assim como o processo civil, é a instrumentalização, a materialização do direito material, né? A prática do direito material, seja o direito civil, seja o direito penal. A prática é o processo do direito material. Esse conceito ele é muito superficial, esse conceito não nos interessa aqui no processo penal. É claro que o processo penal é a prática, é a forma como na prática o Estado poderá impor pena a alguém ou não. Mas de tão óbvio isso, ele se torna para nós aqui na matéria criminal um equívoco. Por quê? Porque não é qualquer prática, porque não é qualquer instrumentalização. Inclusive, levar à última potência a ideia de instrumentalização do direito material, ou seja, dos crimes e das penas, leva, como vem levando o processo penal brasileiro, a uma perigosa instrumentalização, que leva em consideração não os preceitos e regras constantes na Constituição Federal, mas um projeto em curso no Brasil, especificamente falando aqui da nossa realidade, que é um projeto de exclusão de corpos, de relativização destes corpos, né, submetidos ao sistema de justiça criminal, relativização no campo processual das suas garantias, dos seus direitos. Porque é aqui no campo processual que nós iremos analisar e que nós iremos levar a radicalidade, a eficácia dos direitos e garantias fundamentais, processuais, constantes, não só na Constituição Federal, como também no Código de Processo Penal. Tá? Então, eu vou deixar uma leitura, um texto complementar para vocês já essa semana, sobre essa necessidade de nós pensarmos de maneira antagônica mesmo esse afastamento entre processo civil e processo penal. Tá? Então, eu queria já começar essa aula de hoje chamando a atenção de vocês para isso. A gente precisa pensar o processo penal a partir dos nossos institutos próprios, a gente precisa pensar a nossa disciplina, o processo penal, a partir da sua lógica própria, que é uma lógica diferente. Só para dar um exemplo para vocês, tá? Tanto no processo civil quanto no processo penal, a gente pensa uma relação jurídica processual a partir daquele esquema, que a gente depois vai ter uma aula própria, mas é um esquema triangular, da relação jurídica triangular processual, em que nós temos a formação desses sujeitos do processo, trazidos para essa relação, em que aqui nós temos um juiz e as partes. Nesses cantos em que nós temos as partes, no processo civil, esses cantos nesses cantos estão posicionados particulares no processo civil, em que normalmente o juiz não tem um interesse a priori em uma das partes.
Diferentemente no processo penal, em que nós temos essa relação processual, em que o juiz tem o poder de punir, o jus puniendi estatal, né, e as partes estão alocadas aqui nesses cantos, nós temos não dois particulares, normalmente, né, porque nós podemos ter uma ação penal privada, mas isso vai ficar para sua aula própria. Normalmente o que nós temos é o Ministério Público de um lado, com toda a sua força, inclusive com a força policial por trás dele, e o réu de outro lado. Então aqui vocês já conseguem identificar essa disparidade entre as partes. E o juiz, que é quem vai decidir sobre os fatos, e aqui o juiz decide sobre o fato trazido ao processo pela acusação. Diferentemente do processo civil, aqui no processo penal nós não temos inversão de ônus de prova. Diferentemente do processo civil, aqui no processo penal, a comprovação dos fatos não cabe a quem alega. A comprovação dos fatos cabe sempre à acusação, porque quem acusa tem que provar. Tá? Mas então, só para completar aqui o meu raciocínio. Quando nós pensamos na lógica do processo penal, o juiz é um ser humano inserido na sociedade, inserido em um contexto sócio-histórico-político, com uma história, com um passado. Um juiz que é um ser humano e não um robô e que foi assaltado, digamos, em algum dia na vida no trânsito, parado com seu carro no semáforo, e que pega para julgar um caso de roubo. Então vejam como, diferentemente do processo civil, os preconceitos do julgador ficam muito mais expostos do que lá. Então aqui o local constitucionalmente determinado para cada uma das partes e dos sujeitos, porque o juiz não é parte, ele é um sujeito processual, devem ser radicalmente compromissados, assegurados. O juiz não pode descer. Quando o juiz desce, ele se torna parte. Quando o juiz desce, ele se aproxima de uma das partes. E a parte em que o juiz normalmente acaba se aproximando, é a acusação. Então, eu tenho uma difícil tarefa, que é iniciar vocês nos estudos do processo penal e trazer essas nuances que vocês que vocês ainda não tiveram, e trazer algumas afirmações um tanto quanto complicadas de serem assimiladas, especialmente não porque vocês não tenham a capacidade de assimilar a importância e as limitações, né, do processo penal, mas porque vocês estão inseridos em uma sociedade que é punitivista. A sociedade brasileira é punitivista, ao extremo. Então eu tenho uma difícil tarefa aqui, mas é uma tarefa que muito me incendeia, que muito me dá sentido, tanto na minha atuação profissional quanto na minha atuação acadêmica, tá? Então, feitas essas considerações a respeito do texto que eu vou deixar para vocês sobre essa separação entre processo civil e processo penal, vamos começar o estudo do nosso processo penal. O que é o processo penal? O processo penal, gente, é um ramo das ciências criminais normativas, tá? Então, é uma ciência criminal normativa que eu não vou especificamente adentrar na discussão sobre se direito é ciência ou não. Vamos partir do pressuposto de que, em sendo ciência, ciências criminais possuem duas grandes divisões, né? Ciências criminais empíricas, no que nós temos aqui alocada a criminologia, e ciências criminais normativas. Dentro das ciências criminais normativas, nós temos o direito penal, o processo penal e a execução penal. Qual é o objetivo do processo penal, que é essa disciplina que nós iniciamos agora o estudo? Repito que é muito superficial dizermos que o processo penal é a instrumentalização do direito penal material, tá? O processo penal é a única forma de se impor pena a alguém de forma legítima.
O processo penal é o caminho necessário para se chegar a uma pena legítima. Qualquer outra forma de sanção, qualquer outra forma de pena que não leve em consideração o processo penal devido, submetido à lei, devido processo penal ou devido processo legal, due process of law, um processo penal submetido à lei, tanto a lei constitucional quanto a lei infraconstitucional, CPP. Qualquer pena advinda de um processo que não cumpra radicalmente essas nuances que nós vamos estudar aqui, como também outras penas que são manifestamente ilegítimas, como linchamento ou como outras penas assemelhadas a essa. Todos esses tipos de penas serão penas ilegítimas. Então, o que é o processo penal? É esse ramo das ciências criminais, normativas, que funciona como caminho necessário, único caminho, para se chegar a uma pena legítima. Então, o que a gente vai aprender aqui são os atos, os procedimentos, o caminho percorrido desde o início da persecutio criminis até o seu final. Quando nós falamos em persecutio criminis, que é essa perseguição, persecutio criminis, ela pode ser iniciada com uma investigação preliminar, o inquérito policial não é obrigado que exista um inquérito policial antes de uma denúncia, tá? Mas ela pode ser iniciada, então, a persecutio criminis com uma investigação, um inquérito policial, que se existir, será encaminhada essa investigação ao Ministério Público, que vai decidir se denuncia ou não. Aqui eu estou falando bem simplificadamente, tá? Já que estamos iniciando. O Ministério Público denunciando, cumprindo os requisitos do CPP, há requisitos para ele realizar essa denúncia, para ele formalizar essa hipótese fática acusatória dele. Essa denúncia é encaminhada ao juiz, que vai analisar, vai ver se estão presentes os requisitos formais do Código, vai ver se estão presentes condições para o exercício dessa ação penal e recebe ou rejeita essa denúncia. Recebendo essa denúncia, o que nós temos aqui? A relação jurídica processual ainda não está formada, porque nós temos o juiz que analisou a denúncia, resolveu receber a denúncia e eu preciso fechar essa relação. Como que eu fecho essa relação? Chamando o réu ao processo. Esse chamamento do réu ao processo se chama citação do réu. Então, se o juiz recebe a denúncia ou queixa-crime, se tratando de ação penal privada, procede-se a citação do réu, ele é chamado ao processo e ele é chamado para se defender. Essa defesa nós chamamos de resposta à acusação. Em alguns procedimentos especiais, como a lei de drogas, por exemplo, nós chamamos de defesa preliminar, mas em regra chamamos de resposta à acusação. E aí tem-se início a instrução processual penal, vai haver audiência de instrução e julgamento, e esses atos processuais devem estar radicalmente adstritos, subordinados ao que preceitua a lei, para que esse processo possa ser chamado de devido processo legal, devido processo penal, um processo penal submetido à lei, tanto a lei constitucional quanto a lei infraconstitucional, que é o CPP. Tá? Uma aula bem quase basicona para inserir, né, algumas reflexões a respeito do processo penal, da importância e do objetivo do processo penal, do que é o processo penal. Eu espero encontrá-los e encontrá-las na nossa live de quinta-feira, então nós iremos trabalhar assim, dessa forma, tá? Quinta-feira eu espero vocês para a gente discutir, para a gente se ver, se conhecer e aparar aí as arestas para o nosso semestre. Que eu espero que seja um semestre produtivo, de muitos debates e participação de vocês, tá, gente? Um abraço, tchau, tchau.